E hoje nós vamos discutir sobre vaidade excessiva. Um tema que com certeza afeta todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui hoje com a nossa psicóloga, ela é, na verdade, psicanalista lacaniana, não é isso? Doutora Rubineide Pereira, e ela vai conversar conosco sobre esse assunto. Doutora Rubineide, eu imagino que ser vaidoso não é um problema. O problema começa quando a vaidade começa a passar dos limites e a pessoa já vai mudando o seu comportamento justamente por conta dessa vaidade. Enfim, ser vaidoso é um problema? Ser vaidoso não é um problema. O problema são os excessos. Tudo que é excessivo é danoso. Então, o vaidoso, o que é o vaidoso? O que é a vaidade? É o desejo de se sentir admirado, aplaudido, amado. Então, isso aí é uma vaidade positiva. Mas a partir do momento que essa vaidade se excede e as pessoas não conseguem conter seus excessos, então ele passa a ser uma vaidade negativa. Isso pode ser prejudicial, como tudo que é excessivo. Existe uma forma da pessoa equilibrar essa vaidade dentro de si, controlar, dosar um pouco isso? Uma pessoa que, toda e qualquer pessoa que tem vaidade excessiva, ela é portadora de alguma compulsão. Ela tem que ser tratada. É patológico. Entendi. Esse tratamento seria justamente numa clínica, num consultório, com um especialista, um psicólogo, um terapeuta? Um especialista, sim. Não precisa ser na clínica, num consultório, sim. Porque o vaidoso em excesso, ele pode começar a ter comportamentos inadequados. E quando entra nesse campo da inadequação, então ele vai experimentar angústias. E uma vez que ele está experimentando angústia, está na hora de procurar um profissional que o ajude a ser ele mesmo, e se ater à sua própria realidade. Agora, doutora Rubineide, o que seria uma vaidade simples? Por exemplo, de uma criança. Qual seria a vaidade simples, natural em uma criança? O fato dela... O que seria uma vaidade? Uma pessoa que é admirada, uma pessoa que ela sente que o que ela faz está sendo aplaudido. Uma vaidade simples. Se você faz uma coisa que você gosta e você faz com carinho, com amor, querendo acontecer, é simples. Quando essa vaidade começa a não atingir a satisfação daquele que idealiza ou que se idealiza, aí sim, aí a coisa começa a se patologizar. Então, quando a criança chega na sala, está todo mundo, toda a família reunida, e a criança pega o controle remoto da televisão e coloca na boca, começa a cantar, gritar, se espernear, querer chamar a atenção, isso seria uma vaidade? Um ato de vaidade? Não, isso não é um ato de vaidade, não. Isso é um ato de chamar a atenção mesmo. De querer que me olhe, que ser visto. A questão do ser visto. Então, quando você, no meio de todo mundo, você começa a chamar a atenção para você, existe aí até um sintoma. Isso não é nem uma vaidade, é um sintoma do que ela quer mostrar. O que é que ela quer que o outro veja nela. E às vezes não está sendo visto, Que não está sendo visto. É verdade. Vaidade e orgulho são sinônimos? Bom, vaidade, como eu já disse, é o desejo de ser admirado. Orgulho, na verdade, está ligado à satisfação de realização pessoal. Doutora Rubineide, quando a vaidade se torna um problema? Quando ela começa a causar angústia. Quando a pessoa não consegue mais atender a seu ideal do eu. Ela se fantasia, ela faz uma fantasia de si mesma e não consegue atingir o patamar da fantasia que ela criou. Ela começa a experimentar angústia e aí começa a sinalizar problemas. Entendi. A gente sabe que a vaidade comum seria o quê? O creme de beleza, a pessoa querer esticar o cabelo, melhorar o cabelo, frequentar a academia e etc. Isso daí se mostra cuidado com o corpo, saúde e tal. Mas acontece que existe aquela vaidade, a vaidade acho que é mais interior, é mais inerente ao homem, Então eu quero saber o seguinte, quando isso começa a atrapalhar, por exemplo, a vida profissional, porque quando a gente chega no profissional, são pessoas que justamente a gente não está acostumado a conviver com elas. Às vezes está no primeiro dia de trabalho, lida com 5, 6, 7 pessoas que vêm de raízes diferentes, culturas diferentes, e a gente chega ali com a nossa vaidade, com a nossa presença, com a nossa cultura, com a nossa bagagem. E como a gente pode, de repente, contornar tudo isso quando a gente é vaidoso um pouquinho mais além do que deveria ser?
Bom, ser vaidoso um pouquinho mais do que deveria ser, entra na questão da criança que quer chamar atenção. Se você é vaidoso porque você é uma pessoa que sabe e gosta do que faz, é uma vaidade saudável. Mas quando essa vaidade atropela, né, o outro, aí então você está num caminho da confusão, né? Você começa, uma vez que o outro é atropelado, ele também tem a vaidade dele. Aí está patologizando. Olha só, a pessoa que é vaidosa, às vezes está assistindo o nosso programa e está justamente pensando assim, será que eu sou vaidoso? Eu estou me encontrando em muitas coisas que ela está explicando ali. Agora, a próxima pergunta vai ser a seguinte, qual a atitude de um vaidoso, tá? Quando alguém reclama de algum traço de sua personalidade? Mas ela vai responder essa pergunta logo após a nossa pausa. Eu volto já já. Está assistindo pela TV Rio Bonito o nosso programa TV Sinai, um programa infantil dedicado a toda a família. E hoje, no nosso TV Sinai Entrevista, nós estamos conversando com a doutora Rubinês Pereira, psicanalista lacaniana, sobre a vaidade excessiva. Até quando, até que ponto isso pode ser um problema na sua vida? E, doutora Rubinês, quero saber o seguinte, a nossa pergunta do bloco anterior foi a seguinte, qual a atitude de um vaidoso quando alguém reclama de algum traço de sua personalidade? Porque às vezes a pessoa está tão segura de si que ela justamente percebe que alguém não pode contrariá-la, né? Porque, poxa, eu acho que eu estou correto, alguém vem e reclama de mim. A atitude do vaidoso é complicada nesse momento? Bom, como todo vaidoso, ele acredita que as suas fantasias a respeito dele mesmo estão corretas, estão perfeitas. Ele pode experimentar desde uma irritabilidade a uma depressão, ao constatar que ele não está sendo aplaudido naquilo que ele acredita ser. E uma vez que não foi aplaudido, ele pode se irritar com o outro porque está sendo contrariado, como você diz. Ou pode perceber que a fantasia que ele fez de si mesmo não corresponde ao que o outro vê nele. E aí ele pode entrar numa tristeza, possível depressão. Em outras palavras, a vaidade ela pode ser considerada um espetáculo em algum momento? Sim, em algum momento sim. No sentido de querer aplauso, querer público? O vaidoso ele quer ser aplaudido, ele quer ser visto, ele quer ser venerado, ele quer ser, né? E tem aquele vaidoso interior, como você disse, é aquele que acha que sabe mais, que ele é o dono da verdade. E tem o vaidoso, simplesmente, o simples, né? Que é vaidoso porque ele se ama, né? Aquela pessoa que se cuida, como você disse, que vai para a academia. Se cuidar é até amor por si mesmo. Tem que ter um pouquinho de vaidade. Com certeza. E o vaidoso, ele pode passar por mentiroso? Ele pode passar para os outros, mas para ele está com a verdade. É uma verdade dele. E todos nós temos nossas verdades. É justamente isso que eu ia conversar com a senhora. Essa coisa da verdade é meio complicado justamente porque eu acho que ela, dependendo de certas questões, ela é meio relativa, né? Sim. Cada um segue a sua. A verdade do vaidoso é mais perigosa do que as outras? Não necessariamente. É tão somente a verdade dele. E como sendo uma verdade, a verdade de cada um tem a sua. A verdade é relativa. Eu tenho, tu tens, eles têm. O vaidoso tem a dele. Uma mãe, um pai percebendo que um filho está com uma vaidade um pouco acelerada, que é normal, a criança vai tomando consciência do mundo, da compreensão do que é ser adulto, do que é ser criança, e a pessoa vai lá, pega a roupa da mamãe, veste, pega o salto alto da mamãe, começa a calçar e andar pela casa. Até aí tudo é normal. É normal, é uma identificação, né? Doutora Rubinês, o que seria, na verdade, uma vaidade excessiva? O quê? Ou seja, aquela vaidade que ultrapassa os limites. E a academia não é tão vaidosa assim. Às vezes nós vamos por uma ordem médica, por uma questão de saúde, né, por ser saudável, etc. Mas quando eu tenho
15 minutos para usar um aparelho e eu quero usar 2 horas, eu já estou passando muito desse limite. Né? Então, o que seria, como a senhora poderia detalhar para a gente melhor, quais tipos de atitudes nossas seriam consideradas vaidades excessivas? É uma vaidade que torna o comportamento inadequado. Ora, você fazer 1 hora de academia é normal e necessário. Mas se você passa 2, 3 horas numa academia, há uma compulsão aí. Já não se trata mais só de vaidade, não. É uma outra coisa, com um outro nome. A senhora poderia detalhar melhor para a gente o que seria vaidade excessiva? Alguns detalhes, alguns exemplos. Por cuidar do cabelo, cuidar do corpo, como também cuidar da alma, não é uma vaidade excessiva. Agora, se você me diz que vai para uma academia e passa além do tempo necessário, então isso aí já não é mais uma vaidade. Tem outro nome, isso já é um transtorno, já caracteriza um transtorno. E é preciso verificar isso. Com certeza. Doutor Rubinês, a Bíblia Sagrada diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Lá no livro de Eclesiastes, né? Então, quer dizer, não tem como conviver sem não é possível viver sem a vaidade. É preciso conviver com ela. É possível, né? É possível. Na verdade, o que seria vaidade? Idade. A idade está assim. E é preciso manter a aparência de uma pessoa jovem. Idade. Olha só. Que conselho a senhora poderia dar também às pessoas assim, para que elas tivessem uma vaidade que seja saudável? Vaidade saudável, coisa gostosa de levar a vida, de passar para as pessoas, uma coisa que pode até mesmo ser copiada por outras pessoas. Seria como modelo, um exemplo, né? A vaidade era usada para o bem-estar pessoal. Se a pessoa se olha e gosta do que vê, sem excessos, sem experimentar a angústia do excesso, de ter que alcançar o ideal, que não é possível. Essa é uma vaidade saudável. Agora, uma pergunta muito pessoal, tá? A senhora se acha vaidosa? Até certo ponto, sim. Como todo ser humano, sou sim. É verdade. A senhora já conheceu uma pessoa muito vaidosa? Já conheci pessoas que tanta vaidade que acaba se deformando. Em vez de dar formas, ela deforma. Esse é um problema, né? Esse é um problema, porque, é o excesso. Da forma seria o quê? Ela manter aquela vaidade boa, saudável, e outras pessoas vão criando boas formas, quer dizer, multiplicando, né, aquele gesto dela. Agora, como ela vai justamente deformando a situação, aí complica, não é mesmo? Aí complica. É preciso ela procurar um profissional que o ajude a se aceitar como ela é, tal qual é, em bom estado. Agora, se um pai ou uma mãe percebe que o filho é muito vaidoso, se acha, simplesmente se acha, existe uma forma deles assim, existe uma forma da senhora orientá-los nesse momento, ir cortando as arestas um pouquinho, entendeu? Contornando um pouco isso, explicando de uma forma muito mais educativa como se comportar socialmente até? É preciso entender o que leva essa criança a ter uma vaidade excessiva, porque uma criança geralmente ela tem um reflexo dos pais. Então, cortar a aresta das crianças significa também observar as arestas desses pais. Então, quer dizer, a coisa é mais profunda do que a gente possa imaginar. Sim. Então, antes de haver um tratamento no filho, tem que dar uma observada lá atrás, cada pai parar, né? Investigar a si próprios, né? Cada um investiga a si próprio, para daí então pensar no filho. Até porque o filho é um produto do meio, não é? É um reflexo dos pais, da atitude dos pais. É verdade. E justamente, doutor Rubinês, a educação é uma coisa que faz parte da família, dos pais, uma coisa que os pais não podem também confiar a um professor, a um profissional. Tem coisa que só dentro de casa, no seio familiar, que se resolve, não é mesmo? Sim, a disciplina, a educação familiar é dada em casa. A função do professor, que hoje tem também de educador, é de ensinar. Quem educa são os pais, né? Ninguém pode abraçar tantas funções ao mesmo tempo. E isso talvez é o que tenha deformado um pouco a educação, porque se delega ao professor funções que é competência dos pais. A senhora já aprendeu alguma coisa legal com um vaidoso? Sim. Nem que sejam os escritores, né, da área da psicologia. Vai, idoso. A senhora já aprendeu alguma coisa com eles? Claro. A não exagerar, a me aceitar como eu sou. Se as pessoas se aceitam como ela é e se cuidam,
tem problema. Quando você vê um vaidoso extremo, você vê que das formas acontecem as deformas, né, as deformações. E isso se aprende não com positivo, mas com negativo. Claro, mas olha só, uma das formas que as pessoas andam muito preocupadas ultimamente é com o tempo. Você falou vaidoso, eu parei e pensei. O tempo passa. Hoje nós temos o rosto, pele esticada, cabelo preto e etc e tal, corpo legal, mas daqui a pouco vai caindo tudo, a idade vai chegando. E isso às vezes afeta o psicológico da pessoa, de algumas pessoas, não é? Sim, porque as pessoas querem viver muito, mas não querem envelhecer, que é da ordem do impossível. Faz parte da natureza humana envelhecer. As células chegam a um ponto que vai degenerando. Agora veja bem, ninguém perde sem ganhar. Se você perdeu a juventude, na velhice você ganha mais alguma coisa, nem que seja experiência, sabedoria de vida e muitas outras coisas. Doutor Rubinês, para a gente concluir, que recado a senhora pode deixar para a gente finalizar para os nossos telespectadores, nossas crianças, nossos adolescentes, as famílias que nos assistem? Qual sinônimo a senhora daria para a palavra, para a expressão vaidade? Vai, idade, ela vai. E nós ficamos. Muito obrigado pela participação mais uma vez, tá? Deus abençoe, tudo de bom. Isso é muito importante para o nosso programa.